Nós éramos um grupo de amigos de faculdade, e a gente estudava junto, tínhamos até um escritório junto, era um bando de moleque novo querendo ficar multimilionário com 20 e poucos anos na cara, e era um bando de psicopata, bicho. A gente, entre faculdade, turnos... Eu contei essa história ontem, fui no Vasco lá, contei essa história, fui no Nelson Lee lá, contei essa história pra turma também. Rapaz, nós éramos um bando de moleque que queria ficar multibilionário com 25 anos, já tinha plano de comprar a ilha, a porra toda, naquela época. E a gente virava noite estudando, operando, já dividia em turnos ali para cobrir o mercado 24 horas, em conta demo, né? Logo no início a gente tinha essa consciência de que só ia realmente operar com dia de verdade quando tivesse um resultado de verdade, soubesse o que estava fazendo. Então, só que a gente tratava com um nível de profissionalismo absurdo, velho. De vez em quando eu abria umas lives com a turma, eu mostrava meus e-mails de 2008, abria o Gmail, puxava o e-mail lá de 2008, 2007, mostrava as passagens de turno que a gente fazia. Bicho, bando de moleque, mas no nível de profissionalismo absurdo. E prestava conta do que fazia? Prestava de tudo. E todo turno tinha seu líder de turno. E, por exemplo, o líder de turno, pô, as corretoras suíças, né? Só que, pô, tinha o número da mesa. Se desse isso a gente operando conta demo, pra você ter ideia. O líder de turno perguntava pro outro, qual que é o número da corretora? Você tem que saber decorado o número da corretora. Eu tava contando isso pra galera ontem e lembrei. Falei, rapaz, a gente tinha que saber decorado o número da corretora para, se quando fosse operar na conta real de verdade, tá todo mundo preparado, treinado. Ô Bruno, assim, agora uma curiosidade um pouco antes. Como que vocês já tinham esse profissionalismo, dando que vocês estavam começando faculdade e tal? Você já era empresário? Você já não, era um bando de moleque no início da faculdade, velho. Ninguém... mas como vocês montaram esse processo? De uma maturidade enorme, né, cara? É normal. É porque assim, quando eu entrei no grupo, o grupo já existia. E esse grupo já tinha uma galera, molecada diferenciada, vamos dizer assim. Tinha um professor lá, um mentor, e a galera estruturou o negócio para ser um negócio para dar certo. A verdade era essa. E era um nível de, vamos botar assim, vou falar psicopatia, mas é uma maneira de falar, mas é porque a galera é muito workaholic mesmo. Então, entre horário de faculdade, porque todo mundo estudava, todo mundo operava junto para cobrir 24 horas do mercado, então a gente dividia em turnos. Às vezes turno de 8 horas, turno de 6 horas, dependia da época de faculdade. E ainda tinha que fazer os estudos do mercado. Tipo assim, pô, o que a gente fez essa semana para saber se deu resultado, o que a gente pode mudar para a semana seguinte. Então, a gente está operando isso aqui essa semana, o que pode ter de diferente na semana seguinte? Por exemplo, você vai ter um país que vai sair taxa de juros lá, provavelmente vai ter mais volatilidade. Assim, eu fico observando tudo isso, né? Assim, quando eu vou estudar o mercado, hoje, por exemplo, tinha um fato relevante de motiva. Tá? Então, você já amanhece sabendo que, porra, você precisa ficar de olho naquele papel, porque se tiver volatilidade, você vai operar, né? Então, isso tudo é além do que aquele turno seu de 6 horas que você tem que ficar na frente do monitor buscando a operação, né? Exatamente. E outra, às vezes, coisa técnica mesmo. Por exemplo, pô, a gente, essa semana, pô, não foi tão legal. Mas por que não foi tão legal? Que tem algum ajuste a ser feito? Só que, pô, assim, você não vai fazer só, vamos tirar do nada esse ajuste a ser feito. Você tem que ter a ideia e depois testar, fazer um backtest, que a gente chamava de retrovisor, para ver se realmente funcionou no passado, para na semana seguinte a gente estar usando. Só que, pô, o dia tem 24 horas. O mercado era 24 horas, então sobrava muito pouco tempo para fazer isso. E quando que a gente fazia isso? Final de semana. Então, assim, além de ficar a semana inteira, final de semana, ficava todo mundo reunido, enfurnado no nosso escritóriozinho lá, meu amigo. E dava para levar a faculdade junto ali? Rapaz, daquele jeito, né? Empurrando com a barriga. Na faculdade é bom assim. A gente vai empurrando com a barriga, ajeitando e tal, não sei, quando você vê, você está formado. Né? E o que é mais importante, o que você precisava realmente aprender, você aprende aí, ó, entendeu? O nosso nível de disciplina era simplesmente absurdo, era um bando de moleque disciplinado. Cara, você está falando de conceitos que, para mim, são conceitos que todo profissional tem e que deve ter, e são conceitos que eu ensino para os meus alunos, por exemplo. Quando você falou que você revê o que você faz, o nome disso é diário de trade. Eu sou um defensor, cara. Hoje eu não preciso desse troço, mas tem 23 anos que eu faço isso, porque hoje eu tenho uma planilha de Excel onde eu anoto tudo, é tudo mais simples, não sou eu mais que faço, é uma pessoa que eu contratei que faz isso para mim, né? Mas o cara que está começando, se ele não olhar para o negócio para saber o que ele está fazendo, por que ele está acertando, por que ele está errando, como é que você ganha dinheiro sem saber por quê?
Como é que você perde dinheiro sem saber por quê? Isso é o diário de trade, né? Então, é uma coisa que você tinha lá no seu início, na conta demo ainda, né? E só fazer um parênteses em relação ao tema. O motivo desse tema, inclusive, a lógica por detrás da movimentação do preço, é porque desde o início eu tentava, bicho, por que está acontecendo isso? Eu sempre tentei buscar o porquê das coisas, principalmente no mercado. O porquê disso. Eu não aceitava simplesmente assim, isso aqui é uma figura gráfica, um ombro, cabeça, ombro, e você tem que vender aqui. Mas por quê? Entendeu? Qual que é a lógica da formação disso aqui? Só que isso a gente fez só depois com o tempo de mercado, com outras teorias. Mas eu engenheiro, né? Eu acho que você é administrador e engenheiro, é o mal da galera. Eu fiz engenharia também, eu larguei engenharia. Se a gente não entender o porquê, a gente não acredita, né? Então, é por isso que pessoas dessa área têm um pouco mais de dificuldade para acreditar em Deus, né? Porque para acreditar em Deus, você não vai bater um papo com ele, ver e tal. Você tem que ter fé, você tem que fazer conta e falar, isso é grande demais para um ser humano ter feito isso, tem que ter uma força maior. Mas a gente não vê. Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil.